Senhoras e senhores, que a paz de Jesus esteja com todos nós. A exposição desta tarde e noite, como foi colocado, deve servir para uma reflexão bastante profunda acerca das nossas relações conosco mesmo, com a sociedade e principalmente com a nossa família. Estamos vivendo, nos dias de hoje, o cumprimento daquilo que prometeu Jesus, ou melhor, daquilo que revelou Jesus antes de ser preso no Sermão da Montanha, no monte, na montanha onde ele foi, no Getsemane agora, quase que não saía, me desculpem, foi emoção. Antes de ser preso, Jesus, ele profere o sermão profético, foi essa a confusão. E no sermão profético ele falava sobre os dias de hoje, sobre as situações que haveríamos de viver. Porque Jesus sabe, claro, por ser o Espírito perfeito, que os mundos habitados, como o nosso, passam por períodos de transformação, por ciclos evolutivos, que nós vamos detalhar um pouco daqui a mais alguns instantes. E por saber que isto iria acontecer na Terra em determinado período da humanidade e que já estamos vivendo, e reforçado por João Evangelista no Apocalipse, é o momento que nós estamos vivendo, tão grave, tão sério, que foi previsto por Jesus, foi alertado pelo Cristo, anunciado por João Evangelista. E a doutrina espírita, como filosofia religiosa, digamos, nos trouxe também esses esclarecimentos e que deve servir para as nossas orientações. Estamos falando, principalmente aqueles que chegaram depois, e aí vem o título, sobre o suicídio. É isso sobre o qual nós vamos falar nesta tarde. Colocamos aqui como título, Superando com Fé os Desafios da Vida, dizendo não ao suicídio. Nos baseamos em O Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957. E por que não dizer, num dos capítulos do livro Céu e Inferno, que fala sobre suicidas, onde lá estão os exemplos que nós, espíritas, judiciosamente temos. Digamos que, pela natureza, pela concepção da doutrina espírita, nós temos essa condição, se oportuna, neste momento, lamentável, por algumas razões, de conversar com aqueles que desistiram da vida. Se conseguimos, através da medicina, da psicologia, da psicoterapia, da psiquiatria, enfim, conversar com aqueles que tentaram o suicídio e não conseguiram, nós espíritas vamos além. Conversamos com aqueles que tentaram e conseguiram. Eles são trazidos para as nossas reuniões mediúnicas para serem atendidos. E, claro, aproveitando esta oportunidade, dão-nos o esclarecimento, a orientação do que estão vivendo, dos sofrimentos, das agruras que encontraram, porque eles não morreram, apenas o corpo. E deixaram ainda como legado o sofrimento, porque os problemas não se acabaram. É triste ter que dizer para vocês, já no início de uma palestra, eu comentava, eu acho que esse microfone não está muito bom, né, Severino? Eu estou sofrendo aqui, eu estou falando bem. Eu acho que na hora que eu mexi o fio aqui, eu não sei, mas vamos lá. Senão muito obrigado. Eu fico com a impressão de que estou falando baixo, aí falo alto e aí o retorno não vem. Ok, me ajudem, obrigado. Eu digo a vocês que é com muito pesar, baseado em tudo que nós estamos começando a acabar de dizer, que infelizmente o suicídio está na moda. É triste ter que dizer isso. Eu não gostaria de ter que dizer isso no início de uma palestra, ou numa palestra sobre suicídio. O suicídio está na moda. E principalmente atingindo os nossos jovens e também as nossas crianças. É quase inimaginável uma criança tentar um suicídio. Embora saibamos que os motivos pelos quais uma pessoa tenta o suicídio são muitos. Mas como? Por que uma criança pensasse em se suicidar? Eu estou dizendo isso baseado em fatos.
porque proferi essa palestra há aproximadamente 20 dias, lá no SELEC, lá na Várzea, Centro Espírita Luz e Caridade, e na ocasião, tinha uma pessoa da saúde, estava assistindo a palestra e pediu a palavra, concedemos, e ela, quando eu disse que os jovens eram as maiores vítimas, estão sendo afetados por esse mal social, espiritual, enfim, ela chegou a dizer que as crianças também, crianças de 5, 6, 7 anos estão sendo atendidas já em determinados lugares, hospitais, clínicas, enfim, por tentarem um suicídio. E eu digo para vocês, e aí já vai uma informação para todos aqueles que são responsáveis por crianças, sobretudo por crianças. E aí eu vou ser muito pontual, cirúrgico, ao pai e à mãe. Tenham muito cuidado com isso aqui. Eu trouxe para cá de propósito. Todo mundo sabe o que é isso, não é? Cada um deve avaliar muito bem qual é a janela que está permitindo que o seu filho abra. Cada um deve avaliar de si para consigo quem são as pessoas que nós estamos deixando com os nossos filhos entrem em contato. E o pior, sem que nós saibamos. Aqueles que têm os cabelos encandecidos como o meu, sabem muito bem que a gente não tinha muita liberdade. Porque a televisão era preto e branco e olhe quando funcionava, quando tínhamos na nossa casa, e não existia nada dessas coisas. Não é? O pai sabia onde a gente ia e sabia que hora a gente voltava, enfim, era mais ou menos tudo assim. Hoje, eu pergunto a vocês, quando os seus filhos entram no quarto e que fecham a porta, vocês sabem para onde eles vão? Não sabem. Talvez saibam mais e melhor para onde os filhos vão quando eles saem de casa. Talvez saibam com quem foi, para onde foi, o que vai fazer, o tempo que volta. Talvez. Mas quando entra no quarto com aquilo na mão, a gente não sabe. Muitos jovens, e aí as crianças, que esse dado que foi dado por esta profissional de saúde, foi dito justamente porque as crianças estão se sentindo sozinhas. Elas estão sendo órfãs de pais vivos. Entendem? Nós estamos nos substituindo por esses aparelhos, dando cada vez mais modernos, alimentando os nossos filhos de materialidade, quando a sentimentalidade, o sentimento, a nossa presença, o toque, o amor, o cheiro, o carinho, etc. Cuidado! Muitas vezes isso está faltando. As nossas crianças estão crescendo com essa ausência, nós estamos nos substituindo por isso daí. Maravilhoso, fantástico. Talvez uma das melhores invenções humanas, mas usada da medida correta. Estamos educando os nossos filhos a usar bem. Isso é só um detalhe que eu estou colocando ali. Porque eu abordei que as crianças estão se suicidando. Todo mundo já ouviu falar no jogo da baleia azul. Quantos adolescentes não estão acessando o jogo da baleia azul por isso aí? Vocês sabem quantas pessoas estão se suicidando no mundo por segundo? Eu posso dizer para vocês porque eu pesquisei. A cada 15 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Ao terminarmos essa palestra, de mais ou menos 50 minutos, aproximadamente 200 pessoas já se matou. Ou já se mataram, perdão. É triste ter que dizer isso. Por isso o alerta, por isso a atenção, o cuidado que precisamos ter. E aí eu vou colocar outro elemento para vocês, que agora afeta a todos nós, já não tanto e somente as nossas crianças e os nossos adolescentes. O suicídio, ele não é cometido de uma hora para outra. Esse é o suicídio por desespero. E aqui, eu acredito que vocês lembram, o Titanic quando afundou, lembram? Lembram o edifício Joelma na década de 70 em São Paulo? Modernamente. Lembram no dia 11 de setembro? Foi o que aconteceu. Todo mundo nem precisa mais dizer nada. Só o 11 de setembro já é, entre aspas, simbólico. Pois bem, muitas daquelas pessoas, elas estavam caindo, mas outras estavam pulando, desesperadas. É o agravante e o atenuante do caso. Existem atenuantes para a morte e o agravante. E o fato é que muitos, de forma lamentavelmente calculada, estão se despedindo da vida, desta existência,
pela pior de todas as portas, que é a porta do suicídio. O suicídio, ele começa aos poucos. E agora eu vou dizer para vocês algo que vocês já sabem, eu tenho certeza que vocês já sabem. Nós somos espíritos, ou não? Não somos? Somos espíritos. Somos imortais. Nós sabemos disso. Nós sabemos que esta não é a nossa primeira existência na Terra, ou material, ou física também. E ao desencarnarmos, nós voltaremos para a nossa casa, para o mundo espiritual, porque nós não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Tudo isso nós sabemos. Pois bem, se existe um mundo espiritual, existe quem o habite. E esses que habitam o mundo espiritual nem sempre são bons. E aí vamos começar a falar sobre o sermão profético de Jesus, no Monte das Oliveiras, que agora acertei, né? E do Apocalipse de João. E eu vou acrescentar outros livros, dentre os quais este aqui, que eu recomendo a vocês que adquiram, comprem, sei lá, façam o que acharem melhor. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Eu vou ler até o nome do livro. Pois bem, nós sabemos que somos espíritos, sabemos que ao desencarnarmos vamos para o mundo espiritual, como muitos foram, milhares, milhões, existem bilhões de espíritos no mundo espiritual, ligados à Terra, à atmosfera da Terra, mas muitos deles não são bons. Não são bons porque não querem o livre-arbítrio. Eles tiveram a decisão de não serem bons, como nós. Nós temos o livre-arbítrio, não é isso? Nós temos a liberdade de querer fazer o bem ou não, de perdoar ou não, não é assim? Não é o livre-arbítrio, Deus não nos deu? Então, é o caso. Só que existem muitos espíritos que não quiseram seguir esse caminho. Eles se perderam no caminho, eles se tornaram recalcitrantes, endurecidos no mal e continuam no mal. E muitos deles, agora vai a informação que vocês já sabem, mas só para reforçar os que não sabem. Muitos deles já sabem que não terão mais guarida na Terra. Ou seja, não reencarnarão na Terra. Por quê? Porque a Terra está passando por uma transição. Jesus anuncia isso onde? No sermão profético, entenderam? João anuncia isso onde? No Apocalipse. É exatamente isso. Manuel Filomeno de Miranda anuncia isso onde? No livro Transição Planetária. Jesus fala sobre isso na parábola da rede. Vou ver se eu encontro ela aqui. A parábola da rede. Que pena que não está aqui. Mas eu cito para vocês a parábola da rede, está noutra palestra. A parábola da rede que está em Mateus diz que uma rede é lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia esta rede, ela é puxada para a praia. E lá, os pescadores começam a fazer a separação. Os peixes bons, eles colocam nos cestos. Os peixes maus, eles jogam na fornalha de fogo. E aí Jesus completa, isso é uma figura, porque é uma parábola. E aí Jesus diz assim, assim será na consumação dos séculos. Tempo de hoje. Virão os anjos do Senhor e separarão os maus dentre os bons. É o que está ocorrendo atualmente. Os espíritos que por enquanto não reencarnarão mais na terra, eles serão exilados. Todos lembram dos exilados de Capela, não lembram? Quem é espírita sabe do que eu estou falando. Está lá no livro Evangelho, está lá no livro dos Espíritos, está lá no final do livro A Gênese e, claro, no livro A Caminho da Luz. Emmanuel fala muito bem, porque vai falar sobre os capelinos, os exilados de Capelas. Pô, bem, estamos vivendo o período dos exilados da terra. Muitos estão sendo exilados, não é de hoje, muitos estão indo, mas enquanto não vão, eles criam o caos, a perturbação. O mundo espiritual existe e ele se relaciona conosco. E eu pergunto a vocês, vocês sabem através de quê ou por onde é que o mundo espiritual entra no mundo físico? Ou melhor, vocês sabem por onde é que o mundo espiritual se relaciona com o mundo material? Ou, se quisermos, como é que os espíritos se relacionam conosco, entram em comunicação conosco, em relação conosco? Por onde é? Eu posso apontar com o dedo? Posso? Diga aí onde é. Aqui. Aqui. Entendem? É normal nós dizermos assim, não, porque o mundo espiritual, a gente aponta para cima, não é verdade? Mas é certo dizer assim? É certo? O mundo espiritual é lá? Não é. O mundo espiritual
está no nosso entorno. Estamos mergulhados no mundo espiritual. É uma outra dimensão, é outra vibração da matéria que está de contínuo conosco. Por isso que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos muito mais do que nós pensamos. E aí os espíritos dizem, a rigor são eles que nos... Porque deixamos. Mas se o nosso padrão vibratório está elevado, quem haverá de nos conduzir e nos influenciar? Os bons. Mas se rebaixamos o nosso padrão vibratório, quem haverá de nos conduzir e nos guiar? Lamentavelmente, os maus. Esses, nossos irmãos, estou falando assim, mas não é com raiva deles não, é lamentando por eles. Esses que sabem, muitos já sabem, que não terão mais oportunidade de temporariamente reencarnar na Terra. Serão exilados, mas ainda não foram. Permanecem na atmosfera espiritual da Terra, porque o padrão vibratório da Terra permite que eles permaneçam aqui. Então, quanto mais eles puderem fazer suas vítimas e levar para onde vão, para eles será melhor. Por quê? Porque serão seus serviçais. E aí vocês já leram as obras de Manuel Filomeno de Miranda e as obras de André Luiz. Ora, não já viram isso? As regiões espirituais inferiores que têm os líderes? Exato. E este livro fala exatamente sobre isso. Aqui tem uma assembleia, chamada de Assembleia das Trevas. O nome do espírito, que é o líder, é chamado de Erebo. Ele deve estar muito chateado comigo, porque eu já falei tanto sobre ele. Ele já me conhece, sério. Até porque ele nos conhece como espíritas, porque esse livro aqui é um manual de orientação para espíritas, porque ele dá uma aula, eu vou usar essa palavra aula, talvez até de uma forma mais avessas, ele dá uma aula de como derrubar um espírita. É espírita, viu? Ele diz aqui, como é que se faz para acompanhar a vida, o pensamento, o sentimento, as ideias dos espíritas e derrubá-los, tirá-los aos poucos da sintonia com Cristo. Leia o livro para vocês saberem como se defender. É o caso. Pois bem, o Erebo é um desses espíritos que está, entre aspas, encarregado, porque não seria uma missão, de tentar nos perverter, tentar nos fazer perder, para perdermos uma encarnação proveitosa, venturosa, e servirmos aos seus mandos e desmandos, seja lá para onde ele for. Porque digo a vocês, vocês devem saber, que das condições mais sofredoras, mais abjetas que um espírito pode chegar no mundo espiritual é na condição de suicida. Então investir no suicídio para eles é algo muito interessante. E tão interessante que Erebo, quando fala aqui sobre os mecanismos de nos fazer perder, ele fica maravilhado quando ele diz que as coisas estão funcionando bem para ele. Ou seja, muita gente está sofrendo. Oh, que maravilha! Ele vibra com isso. Vocês entendem? É as avessas, porque é o pensamento dele, a ideia dele. Então vejam, somos nós. Por isso que eu estou dizendo a vocês que o suicídio é algo que surge aos poucos. São ideias que são colocadas. Não estou aqui culpando os espíritos, não, pelo amor de Deus. Eles são muito mais atraídos por nossa baixa estima, por nossa baixa vibratória do que o contrário. Embora possa ocorrer também o contrário. Mas é uma questão de afinidade. E alguém já poderia perguntar, porque essa mesma palestra eu acabei de fazer ontem à noite lá em Goiânia. E uma pessoa do meio do grupo disse, Alexandre, o que fazer para evitar isso? Aí eu vou dizer para vocês o que eu disse para as pessoas. Eu vou lembrar de Francisco Cândido Xavier. Todo mundo deve conhecê-lo, né? Pois bem, alguém perguntou a Chico. Chico, você é influenciado pelos maus espíritos? E o que respondeu Chico? Vocês sabem? Foi o que ele disse. Alguém tem ideia? Ele disse, todo dia, meu irmão. Chico Xavier. Todo dia influenciado pelos maus espíritos. E a pessoa ficou surpresa. Mas, diante da postura de Chico Xavier, disse, e o que é que você faz para combater essa influência? Chico Xavier respondeu numa única palavra, trabalho. Trabalho. Eleva-se o padrão vibratório, cuidar dos outros, cuidar do próximo, esquecer-se um pouco de si. O trabalho fraterno, o trabalho humanitário, o trabalho voluntário, o trabalho caritativo não tem que ser na casa espírita. E nem tem que ser espírita.
Nós espíritas nem sequer fazemos questão de que as pessoas se tornem espíritas. Cada um é o que quer ser. O espiritismo prega a tolerância, a liberdade. Enfim, se a pessoa é ateu e se sente muito bem com isso, se não está nem aí para Deus, não tem problema. Deus está aí para ela. Deus vai continuar amando do mesmo jeito, mesmo sem ser conhecido ou reconhecido. Mas existem tantas pessoas que desenvolvem trabalhos verdadeiramente humanitários pelo mundo afora e sequer elevam o pensamento para agradecer a Deus. Não estão nem aí para Deus, porque para elas, Deus é o próximo. Ele já descobriu Deus do jeito dele, é o próximo. É enxugar a lágrima de alguém, recostar a cabeça de um sofrido. Muitos voluntários a esta época, por exemplo, estão lá na África, a terra de ninguém, ou melhor, a terra que todo mundo quer ter, para explorar. Se possível fosse, tirava todos os africanos de lá e explorava os seus recursos, que ainda tem muitos. As pessoas, para eles, é um mero detalhe, ou são um mero detalhe. Mas existem muitos grupos que estão lá. A Fraternidade Sem Fronteira, os Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, entre tantos outros anônimos, ajudando essas pessoas. Não tem tempo para pensar nos seus próprios sofrimentos, nas suas próprias dores, porque tem muitas lágrimas para enxugar. Então já digo para vocês, caso me perguntem, como combater essa baixa estima que pode abrir uma porta à influência espiritual que poderá nos levar a um planejamento a longo ou curto prazo para um suicídio. Trabalho. Pensemos no próximo, ajudemos o outro, façamos pelo outro e nós vamos perceber que certamente as nossas dores são tão pequeninas. Porém, meus irmãos, digo para vocês, se porventura, por alguma razão, essas perturbações vierem, a angústia, a solidão, a mágoa, a melancolia, a depressão, são os vários males que a humanidade vem sofrendo. Digo para vocês que são portas que nós estamos abrindo aos poucos ou aos muitos, me permitam essa colocação, para um possível planejamento neste caminho. Porque nós não estaremos sozinhos a fazer isso. Agora vai um alerta muito importante, digo para vocês. Se souberem de alguém, conhecido, um parente, amigo, seja quem for, que comece a mudar o pensamento, ou melhor, o comportamento em função dessas situações, fiquem alertas. Alertem-se. Uma tristeza, uma melancolia, uma depressão, enfim. Sabe qual é uma das primeiras, ou um dos primeiros processos que ocorre com aquelas pessoas que começam a pensar em se matar? É isolar-se. Física e com seus sentidos. Não quer saber de ninguém. Não atende celular, sai dos grupos do WhatsApp, não passa e-mail, não entra no Facebook, não quer saber de ninguém e nem quer que ninguém saiba dela. É assim. Começa a se isolar, se fechar. Só que ela está se fechando para este mundo. Muitas vezes não sabe que está abrindo para um outro. Então, não digamos assim, não, a gente tem que respeitar, é ela, é ele. Não quer mais sair do quarto. Antes jantava com todo mundo, agora não quer mais jantar, quer ficar só lá no quarto. Vamos deixar, que besteira. Não, depois chame, converse. Se é um amigo, entre em contato. Não deixemos que essas pessoas fiquem sozinhas, porque elas não estarão sozinhas. Posso dizer para vocês que nesse sentido, infelizmente eu digo, estarão muito bem mal acompanhadas. É um parente nosso, é um irmão nosso. Então que a gente consiga interceptar aquela mensagem que está entrando às avessas na sua consciência, no seu coração, para tirá-lo daquela sintonia, elevar o seu ânimo e poder ajudá-la. A prece, poderoso remédio. Trazer para um centro espírita, por exemplo, trazer para a casa espírita, quantos já não puderam vir? Eu me lembro que há 4 ou 5 semanas, nas 4 semanas, eu fiz essa mesma palestra que eu tinha dito para Severino, que é como se fosse quase uma missão. Não que eu seja missionário, mas essa palestra, essa deve ser a 10ª vez que eu estou fazendo. Prova disso que o roteiro está aqui, que posso dar para quem quiser depois, e eu nem estou mais olhando, de tanto que eu já fiz. Eu estava lá no Alta de Souza, vocês conhecem. Pois bem, fiz essa palestra lá. Quando terminou, uma senhora vem até mim e disse, eu posso lhe dar um abraço? Foi isso que ela disse. E ela se abraçou comigo e ela chorava. Eu não sabia por quê. Aí ela sussurra no meu ouvido e disse, meu irmão, muito obrigado
porque você me deu o caminho de me fortalecer. Porque eu já tentei o suicídio 2 vezes. E eu tenho medo. Eu tinha medo de tentar a terceira. Porque eu acho que eu iria conseguir. Vejam. Mas alguém trouxe ela, porque ela disse que veio por influência de uma pessoa, de uma ligação muito forte, para o Alto de Souza. E ela está lá. E aí ela me perguntou, e o que é que eu faço para não ficar mais pensando nisso? Eu disse, fique aqui conosco. Envolva-se nas atividades. Faça o curso de passes, faça o curso do ESD, faça uma iniciação à doutrina espírita, faça o que for. Seja voluntário, ajude, o que seja. Mantenha elevado o seu padrão. Converse com pessoas de bom ânimo, pessoas que estão com ânimo elevado. Se precisar, tome passe. Água fluidificada, ore bastante. Leia, estude a doutrina espírita. Eleve o seu padrão, mude os seus valores. Muitas pessoas cometem suicídio porque os seus valores estão ligados à terra. E quem não sabe disso? Jesus disse, aquilo que ligares na terra será ligado no reino dos céus. Ora, nós estamos tão ligados a esse mundo material e materialista que basta uma pequena alteração neste mundo, nós destronamos. Meus irmãos, eu perguntei a vocês e vocês confirmaram comigo, quer dizer, confirmaram para mim, que todos nós somos espíritos, não é isso? Todo mundo aqui acredita que é espírito? E que somos imortais? Entende? Eu pergunto para vocês. O relógio está ali. Me digam uma coisa. Na vida de um espírito imortal, quanto custa, quanto vale um segundo? Quanto custa ou quanto vale 10 minutos? E 1 hora? E um dia? E 1 ano? Estou olhando para você porque você está dizendo a mesma coisa. E 10 anos? E 100 anos? E 1000 anos? E 1 milhão de anos? Ah, meu Deus. Nós fomos criados para sempre. Seremos para sempre. Porque Deus quis nos criar. Sequer sabemos já, neste momento, com que amor Deus nos fez. Foi, se pudermos criar uma aberração na criação divina, diríamos que foi o que Deus fez de melhor. Me perdoem, é um exagero, uma aberração, o que eu estou praticando aqui. Mas para dizer que nós somos a obra-prima de Deus. E por que nós nos desprezarmos? Por que nós dessignificarmos a nossa existência ou a nossa vida? Sabemos que somos espíritos em processo evolutivo. Estamos, pela nossa evolução, justamente numa faixa ou numa fase da nossa existência que nos impõe determinadas experiências, determinadas injunções, provas e expiações. Expiações são débitos, provas são desafios. Para alguns, a terra é um hospital, expiação. Para outros, é uma escola, provas. E para outros, 2. E para um número bem menor, é uma oficina de trabalho. Porque vem trabalhar pelos outros. Nós já não sabemos disso como espíritas. Então, por que quando os problemas nos advierem, nós vamos nos perturbar? Mas é porque faz parte do nosso processo. É nessa hora que nós buscamos a ajuda dos outros. Quando as coisas realmente ficam muito insustentáveis ou aparentemente sustentáveis na nossa vida, é nessa hora que precisamos de ajuda. Não só nessa hora, mas principalmente. Busquemos alguém que possa nos ajudar. Abramos a porta. Permitamos que alguém com outro olhar possa vir e acalentar, nos orientar, nos esclarecer e nos colocar de volta no rumo da nossa evolução. Eu me recordo, e não é de hoje, faz muito tempo, na década de 80, aquele garotinho ali não era nascido ainda, por isso que eu vou falar uma coisa que você não sabe. Eu acho, né, que hoje os jovens são incríveis, sabem de tudo. Você sabe de um programa que passava antigamente chamado Balão Mágico? Tá vendo? Errei. Ele sabe. Balão Mágico. Naquele Balão Mágico tinha Simoni, Jairzinho, não era? Tinha outros, eu lembro só desses 2. Mas tinha um boneco. Como era o nome dele? Pronto, então vamos falar sobre esse fofão daqui a pouco. Pois bem.
Naquela década lá de 80, havia em São Paulo uma empresária muito rica. Ela era diretora de uma empresa, uma multinacional. Ela não tinha os pais, porque já haviam falecido, era filha única, não tinha irmãos, não tinha nada. Não tinha ninguém por ela. De ligação afetiva. Tinha os colegas de trabalho, os profissionais de negócio, etc. e tal. Riquíssima, porque ela tinha sempre um carro zero, tinha roupas e sapatos importados, viajava para o mundo todo quando tinha tempo, reunião de negócios, ela estava sempre, como diz o ditado, chique. Era assim que ela estava sempre. Só que ela não era feliz. E eu pergunto a vocês, como pode? Como pode um rico ser infeliz? Não é? É possível uma pessoa que é rica ser infeliz? Porque o dinheiro resolve uma parte, mas não todas. O dinheiro compra coisas, mas sentimentos não é fácil de se comprar com dinheiro. E ela se sentia só. Ela sofria bastante por isso. E aí veio o quê? A baixa estima. Veio depois o quê? A melancolia, a saudade. Depois veio a depressão. Olha, o planejamento do suicídio vindo aos poucos, entendem? Era assim que as coisas estavam acontecendo. Mas, como o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados, na vida dela foi colocada uma pessoa, digamos assim, entre aspas, involuntária. Era faxineira do prédio. Todos os dias ia lá e faxinava a sala dela. E percebeu a mudança, porque fazia isso todos os dias, então a conhecia. E uma vez flagrou ela com uma lágrima escorrendo no canto dos olhos. E aí disse, com licença, eu poderia fazer uma pergunta? E ela olhou, disse sim, disse, a senhora está chorando? Ela enxugou os olhos. Não, claro que não. A faxineira não tinha nada mais a dizer, não tinha essa intimidade. Passaram-se alguns dias, e aí já foi flagrante. A faxineira entra na sala e a mulher estava em choro compulsivo. E ela fecha a porta e chega para ela, coloca uma cadeira na frente e diz, minha senhora, o que está acontecendo? Eu posso saber? E ela não respondeu, ela só fez perguntas. Ela disse, por quê? Por quê? Por que eu sou tão infeliz? Olha, como pode uma pessoa tão rica, diretora de uma multinacional, com toda a sua volta ou aos seus pés, e dizer isso? Eu sou tão infeliz. E aí eu digo a vocês, tenhamos muito cuidado com aquilo que nós ligamos e damos valor. Jesus recomendava que nós valorizássemos os tesouros que a traça não rói, a ferrugem não come, o ladrão não rouba. Ou seja, os tesouros que não são da terra, são do céu. Ou seja, são patrimônio do Espírito, que ele vai levar para onde for. Porque se nós cultivarmos, alimentarmos muito mais, não que nós devamos viver sem isso, mas isso é o que nós temos e não o que deve nos ter. Deu para entender o trocadilho? Pois bem, e aí esta senhora, nada disso estava agradando ela. E aí a outra, a faxineira, disse, mas como assim? Ela disse, aí citou a história toda que eu contei para vocês. Não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmão, não tinha ninguém. Todas as pessoas que viviam à volta dela eram só relações de negócio, de trabalho, e que ela não confiava em ninguém, enfim, tal. Ela se sentia vazia, lamentava. O que fazer para preencher um coração tão vazio? A faxineira diz, eu poderia convidar a senhora para ir para um lugar comigo? Ela estava numa situação tal que resolveu aceitar. E marcou o dia e horário. Sábado de manhã, em tal lugar, nós iremos. Tudo bem. E foram. Quer dizer, foram não. A faxineira encontra ela naquele ponto. Entraram no carro e aí, quando chegaram, elas depararam-se com o Hospital do Câncer de São Paulo. A mulher olhou e disse, que história é essa? Você me trouxe para o Hospital do Câncer? Acaso eu estou doente? Eu disse, bom, não de câncer. Mas a senhora não pediu ajuda? Eu estou dando ajuda para a senhora. Ela disse, bem, eu já estou aqui mesmo. E aí entrou. Ela disse, eu sou voluntária desse hospital, a faxineira falando, já há vários anos, como acontece aqui em Recife também. O Hospital do Câncer de Recife também tem voluntários, caso vocês não saibam. Aí ela disse, então eu vou entrar no hospital, as pessoas vão falar comigo, eu vou me perder lá dentro, a senhora não vai me encontrar. Mas a senhora eu vou levar para um lugar específico, fique lá. A tal hora eu volto para lhe buscar. Tudo bem. E aí, levou para um pavilhão, mais ou menos do tamanho desse auditório, vamos dizer assim, onde havia umas 20 camas. Eram crianças, mais ou menos de 8, 10, alguma coisa assim, anos que estavam ali. Ela ficou
Algumas crianças dormiam, outras estavam sentadas, outras estavam acordadas, enfim. E ela disse, o que é que eu faço? A faxineira disse, não faça nada. Deixe que o seu coração, faça por você. Pois bem, ela ficou ali parada sem saber, afinal de contas não tinha prática de fazer isso. Mas eis que a providência divina coloca uma outra pessoa no caminho daquele amor. Um garotinho que estava lá ao fundo, de nome Gustavo, olha para ela e dá um tchauzinho. E ela meio sem graça responde, e ele dá um tchauzinho mais forte. E ela dá, aí ele faz, vem cá. Ela meio constrangida, meio envergonhada, e vai até lá. Ao chegar lá, ele diz assim, senta aqui na minha cama para conversar. Olha que coisa mais linda. E ele conta a história dele. Ah, meu Deus do céu. Talvez tenha sido por isso que ela precisava conhecer aquele garoto. Ele diz, eu sou só, sabia? Aí ela já se identificou, né? Ele disse, porque os meus pais, eles são do interior, não têm dinheiro. Eles me deixaram aqui para me tratar e eu não sei porquê, mas eles nunca mais voltaram. E eu estou sozinho. Você quer ser minha parente agora? Você quer ser da minha família? Ah, Maria, aquela mulher começou a abalar o coração. Ela ficou meio indecisa, mas a conversa seguiu. A conversa foi de tal maneira, ela se envolveu de tal maneira com aquela criança, que deu o horário de ir embora. A faxineira chegou e disse, está na hora, senhora, de ir embora. Ela disse, mas já? Vejam. Sábado seguinte, quem estava lá no hospital, sentadinha na cama de Gustavo? Ela. E no outro sábado, de novo. E no outro, e no outro, e no outro. Se tornaram amigos. Uma criança com câncer, 10 anos de idade, passou a ser a família daquela mulher. O espaço, o tempo, o coração, o sentimento, tudo havia sido preenchido por uma criança com câncer. Ela dormia, ela pensava, ela sonhava, sentia saudade e falta dele. E ele pediu a ela, disse, eu posso chamar a senhora de minha mãe? Ave Maria, ela disse, claro que sim. E passou a ser a relação, foram vários meses assim. Às vezes ela chegava lá no hospital e ele não estava, porque ele ia fazer quimioterapia ou algo do gênero e saía. Ela chegava e ele não estava e ela tinha que se contentar em conversar com os outros, que conversava, mas não da mesma maneira. Pois bem, um belo dia, Gustavo diz assim para ela, você sabe o que é que vai acontecer na próxima semana, no próximo sábado? Ela disse, não. O meu aniversário. Eu vou fazer 11 anos. E ela ficou maravilhada, disse, que beleza, que maravilha, vamos fazer uma festa. Eu disse, não pode. Não pode fazer festa aqui. Mas você pode me dar um presente. E ela disse, qual é o presente que você quer ganhar? Qual foi a pergunta que eu fiz a você no comecinho? Se você conhecia que programinha? E que tinha vários personagens? E tinha um personagem que era um boneco, qual foi? O Fofão. Ele disse, eu quero ganhar aquele boneco da televisão. Ela disse, qual? E aí ele disse, o Fofão. Ah, meu Deus do céu, aquela mulher correu, saiu pelas lojas para procurar o Fofão e não encontrava mais. Ela disse, eu tenho que encontrar o Fofão. Olha, ela criou uma verdadeira batalha campal procurando o Fofão. Na época não existia WhatsApp nem essas coisas, era na base das pernas mesmo. Pois bem, ela chegou a contratar, entre aspas, 2 ou 3 funcionários para bater São Paulo todo para procurar o Fofão para o menino. Não me voltem ser o Fofão. Até que um dia, um deles, já numa quinta-feira da semana seguinte, liga para ela e diz, eu encontrei o Fofão aqui no interior de São Paulo. Se traga imediatamente esse bicho para cá, porque eu tenho que entregar a Gustavo. Quase que ela deixava escapar. Eu tenho que entregar a meu filho. Quase que ela dizia isso. Mas disse a Gustavo. Pois bem, preparou o Fofão, arrumou todo, etc e tal. E aí, lá vamos para o hospital. No dia do aniversário de Gustavo. Quando ela chegou lá no sábado, ele não estava. E aí ela entendeu, meu Deus do céu. Logo no dia do aniversário dele, ele vai para a quimioterapia. Chama a enfermeira. A enfermeira vem com um senho diferente. Ela achava que alguma coisa não estava bem. E diga a vocês porque não estava. Ela com a caixa, o Fofão, aguardando a oportunidade de entregar. E aí a enfermeira diz, a senhora veio procurar Gustavo, seu filho, não foi? Foi assim que ela disse. Disse, foi. Eu tenho que lamentar e dizer à senhora, Gustavo faleceu ontem à noite. Ele não resistiu. É triste. Mas, antes de falecer, ele deixou uma mensagem para a senhora. Foi assim que ele disse. Foi assim que ela disse. Diga à minha mãe,
Olha para isso. Diga à minha mãe que eu estou partindo, mas os meus irmãos estão aqui e precisam ser cuidados por ela. Eram outros que estavam lá. Foi com muita dor que ela teve que absorver, assimilar aquilo dali. Mas ela se manteve viva, porque ela precisava conservar-se viva para cuidar daquelas tantas crianças. E ela se tornou uma espécie de tutora e de colaboradora e de voluntária por vários anos. E a vida dela mudou. Esta é a grande mensagem, meus irmãos. Quando nós buscamos nos voluntariar, sair de dentro do nosso próprio mundo, e nós que somos espíritas, somos cristãos, ou pelo menos acreditamos em Deus, sabemos que a vida não termina aqui, que somos eternos ou imortais, e que muito há que se fazer por nós mesmos e principalmente pelo próximo, para que a vida para nós seja mais leve. Digo a vocês, e vocês certamente já sabem disso, a menor distância entre nós e Deus é o próximo. E que nós nos disponhamos ao próximo da maneira que pudermos. Seja pela prece, seja pelo passe, seja pelo aperto de mão, seja pelo abraço, seja pelo sorriso, seja pelo que for, que estiver à nossa disposição. Saiamos do nosso mundo, porque esse mundo, a rigor, não nos pertence. O nosso patrimônio é outro. Fortaleçamo-nos, porque Jesus Cristo, neste momento de transição planetária, que já falei para vocês como vem acontecendo, está desesperadamente, entre aspas, necessitando dos seus discípulos. Porque nós estamos sofrendo ataque de todos os lados. As influências dos que vivem na terra e que não querem a mudança e querem se locupletar com o mal das mais variadas formas. E principalmente no seu hospital. Eu estou falando de quê? Do Brasil. O Brasil é o hospital espiritual de Jesus. Não é a pátria do Evangelho? O Evangelho não é o alimento da alma? Ou não é o remédio da alma? Acreditávamos que o Brasil seria o melhor de todos os países porque era o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O entendimento nosso é diferente. Respaldado por Haroldo Dutra Dias. Ele também diz a mesma coisa. Jesus escolheu o Brasil para ser o seu hospital espiritual. Para aqui ele traria os espíritos em condições de mudança para serem tratados pelo seu Evangelho. E claro, os doentes, eles manifestam as suas doenças das formas como vocês estão vendo. Não é? Onde quer que eles estejam. E principalmente na política, porque o poder de destruição é maior. Esses nossos irmãos, embora como cidadãos precisamos combatê-los da melhor forma e mais ética e moral possível, mas como cristãos e como espíritas, precisamos orar por eles. Porque muitos desses nossos irmãos, lamentavelmente, são candidatos a também serem exilados da terra por um tempo. E nós, por mais que nos envolvamos com as contingências sociais do Brasil, precisamos ser racionais do ponto de vista de utilizar a doutrina espírita como fundamento também, para combater de um lado, mas ao mesmo tempo orar, porque são nossos irmãos e vão sofrer bastante por tudo que fazem. Significa dizer que não só o Brasil, mas a terra como um todo está sofrendo esse processo de mudança. E os peixes ruins, usando a parábola da rede, enquanto não forem lançados nas fornalhas de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes, eles procurarão contaminar a água boa, usando simbolicamente essa expressão da parábola da rede, para perturbar a vida dos peixes bons que naquela água vivem. Deu para entender, não foi? Pois bem, então precisamos unir os nossos sentimentos e pensamentos. Quero, bem rapidamente, ler para vocês aqui uma pergunta de O Livro dos Espíritos, porque é a fundamentação que nós utilizamos também. Muito embora eu vou usar uma outra fundamentação, que é a fundamentação bíblica, e que eu vou buscar lá no Velho Testamento. Lá na Gênese, no Velho Testamento. Está lá, perdão, na Gênese não, em Êxodo agora. A Gênese não, o Êxodo. No capítulo 20, versículo 13. O quinto mandamento da lei de Deus. Alguém tem ideia de qual seja? Só são duas palavras.
Uma é uma negativa. Qual é? Não matarás. Não matarás. Isso serve, eu pergunto para vocês, para aqueles também que tiram a sua própria vida? Serve? Questão número 944 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: tem alguém o direito de dispor da sua própria vida? A resposta: não. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. É isso. Nós não temos, meus irmãos, mesmo sendo espíritos imortais, tendo sido criados para nos tornarmos perfeitos. E todo esse processo pelo qual nós passamos, ou pelos quais nós passamos, né, os processos, são processos evolutivos. E que são, ou ocorrem com a nossa participação, não é isso? Nós temos a inteligência, Deus nos deu a inteligência para, através dela, racionalmente criarmos todas as possibilidades evolutivas. Isso nós sabemos como espíritas. E Deus também nos deu algo fantástico, que a gente adora ter, mas se a gente não souber usar, a gente vai ter problema, que é o livre-arbítrio. Aquele que tem, ainda mais lhe será dado e viverá em abundância. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado, e grande será a sua tristeza. Que nós saibamos utilizar muito bem essa liberdade que Deus nos deu. Lembrando que, mesmo tendo a liberdade, não temos, perante a lei de Deus, a liberdade de dispor da nossa própria vida. Isso Deus não nos concedeu. Não ouçamos, seja de onde quer que venha, seja de textos, de livros, de filmes, qualquer opinião, qualquer influência é a opinião daquele que fala. Se nós cremos na doutrina espírita, é isso que diz a doutrina espírita. Se não cremos, cada um tenha a consciência e, logicamente, a responsabilidade de assumir aquilo que faz. Pois bem, a doutrina espírita nos diz isso. E o Velho Testamento, lá em Êxodo, também diz. E Jesus disse, acabei de dizer, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ou aquele que tem, ainda mais lhe será dado. Pois bem, então tenhamos, meus irmãos e irmãs, essa consciência de que a vida, nós sabemos que ela é realmente um grande desafio. Mas é para isso que ela serve, inclusive, para nos submeter a essas experiências evolutivas. Em determinados momentos vamos cair. Mas, como diz uma música, e vocês conhecem, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E não, assim, sabe, sejamos humildes de estender a mão a quem queira nos levantar, claro, e nos carregar por um determinado tempo, como fez aquela faxineira, aquela empresária que pensava. E quer que eu diga a vocês? Sabe como é que a empresária pensava em se matar? Pulando exatamente da sala onde ela estava, o prédio, porque ela estava na cobertura. O prédio tinha mais de 30 andares. Ela pensava em pular de lá. Está vendo? E ela não fez isso. Ela não fez. Então que nós resistamos. Que no momento que vê a dor, o sofrimento, a perturbação, que nós oremos. Peçamos a Jesus que nos ajude. Liguemos para alguém. Passemos um WhatsApp para alguém. Seja lá a hora que for, o momento que for. Quando vier a dor, a perturbação, busquemos ajuda. Busquemos ajuda. O Uniluz, por exemplo, não só o Uniluz, mas qualquer casa. Se somos católicos, evangélicos, estamos aqui. Se somos da Umbanda, se somos do Sechonoye, enfim, se somos judeus, muçulmanos, estamos aqui também em visita. Busquemos a sinagoga, busquemos qualquer templo religioso. Busquemos um psicólogo, busquemos um psiquiatra, busquemos um professor, busquemos um amigo, busquemos um irmão. Qualquer pessoa. Como também nos disponhamos a que alguém nos busque. Porque nós somos discípulos de Jesus. As ovelhas em quem ele vem confiando bastante. E fiquemos certos, talvez nem saibamos, mas pode ser que um ou vários dentre os que aqui estão já possam ter evitado o suicídio de alguém. Da forma talvez mais inusitada ou inesperada. Eu vou encerrar as palavras contando justamente uma história como essa. Havia um jovem, adolescente, terminando como comecei, falando sobre os jovens. Esse jovem, ele conheceu uma garota, quando ainda estava lá na infância, no início da adolescência, não sei, e perdeu de vista. Depois de muito tempo, reencontrou.
E aí foi um amor à primeira vista, ou à segunda vista, à terceira vista, não importa. Pois bem, apaixonou-se pela menina e a menina por ele. Era a razão do seu viver, um para o outro. E o amor, embora seja racional, mas a paixão não é. Temporariamente, quando a gente racionaliza a paixão, ela vira amor. Pois bem, este jovem namorou com essa menina 1 ou 2 ou 3 anos. Só que, de uma hora para outra, pelo menos foi isso que foi sabido, a menina chega para ele, numa quinta-feira, eu sei a data porque alguém me informou que foi a data, que foi quinta-feira. A garota chegou para ele e disse, não dá mais, eu não quero mais namorar com você. Meu Deus, aquilo foi uma punhalada pelas costas. Ele se sentiu péssimo. E pior, além da punhalada, a faca foi revirada dentro da ferida. Na sexta-feira, no dia seguinte, a garota passa de moto com a pessoa, agarrado na cintura, escorado nas costas. Foi terrível para ele, aquilo foi avassalador. Esse jovem pensou em se matar, porque ele pensava que o amor da vida dele não existiria mais e ele pensou em se matar. E ele planejou, embora em curto prazo, ele planejou fazer isso no sábado. Ele disse, no sábado eu vou me jogar na frente de um ônibus. Primeiro ônibus que passar na frente da minha casa eu me jogo. Veja o desespero. Naquela noite, da sexta para o sábado, esse jovem tem um sonho. Um sonho. Alguém aparece a ele, ele não disse quem era, mas alguém aparece a ele e diz assim, não faça isso. Procure ele, fale antes com ele. Esse ele, vocês vão saber quem é. Fale com ele, procure ele, para que ele lhe ajude. Não faça isso, por favor, não faça isso. Esse jovem não fez. Na segunda-feira, esse jovem procura o tal ele, a pessoa a quem ele deveria procurar. Ansioso, angustiado, afetado, perturbado. Esse ele era eu. Eu lembro muito bem quando eu cheguei na escola, era meu aluno, Guilherme, eu sei o nome dele ainda. Quando eu cheguei na escola, ele me viu de longe, ele partiu na minha direção e pegou nos meus ombros, professor, ele estava afante, eu preciso falar com o senhor. Eu disse, mas o que aconteceu, meu filho? Professor, por favor, professor. Eu disse, calma, você vai para a escola agora? Eu era professor de uma escola do estado, aquela escola integral, o dia todo, então ficaríamos lá o dia todo. Eu disse, nós vamos conversar hoje, na segunda-feira de manhã. Ele foi o primeiro aluno que chegou. E ele entra na escola, o almoço, que era com todo mundo, né? Nós fazíamos almoço junto com os alunos, fiquei com ele, passei 2 horas conversando com esse aluno e foi ele que me contou essa história toda. E aí, logicamente, que eu não falei em espiritismo, mas eu falei em coisas alusivas ao espiritismo. Falei e ele entendeu que ele era um espírito e que o sofrimento dele não ia acabar. Mas também falei que outros amores na vida dele iriam surgir. Aquela foi uma ilusão, embora muito boa, mas teve que passar. Foi aprendizado, recolheu, aprendeu, enfim. Eu não lembro bem o que foi que eu falei, mas falei muita coisa. Durante semanas, eu ficava monitorando o garoto. Todos os dias, quando ele não estava na minha sala, ele estava na outra sala, eu ia olhar se ele estava lá. A sala tinha um visor na porta, um vidrinho, eu botava a cabeça e via ele lá. Eu disse, meu Deus do céu, mais uma vez, ele continua aqui, ele está salvo. E se passaram uns meses, e depois 1 ano, 2, 3, e ele saiu da escola. Foi embora. Eu não vi mais. Se despediu e foi embora. Depois de algum tempo, passado mais 2 anos, eu estava na sala de aula e aí chega uma pessoa e diz assim, olha, tem uma senhora aí querendo falar com você. Eu disse, comigo? Eu disse, sim. Ela disse que é rápido, ela vai falar com você muito rapidamente, eu vou chamá-la aqui. E aí lá vem uma senhora, uma jovem senhora, com uma criança no braço. Aí ela diz assim, ela vem e diz assim, o senhor é o professor Alexandre? Eu disse, sou o professor Alexandre. Ela disse, professor, eu vim lhe agradecer. Eu disse, por quê? Disse, porque eu sou a esposa de Guilherme. E esse é o filho dele. Ah, meu Deus do céu. Eu olhei para os olhos daquela criança, a criança de colo, olhava para mim com os olhos de luz. É como se falasse pelos olhos, dizendo assim, muito obrigado, porque você salvou a vida do meu pai. Nunca mais esqueci. Eu chorei tanto naquele dia, quando eu soube que aquela ali era a esposa dele e aquele era o seu filho. Depois ele chegou.
Nós nos abraçamos e o choro tomou conta. Pois bem, meus irmãos, cada um de nós, de uma forma ou de outra, porque o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados, vai nos utilizar como instrumento ou alguém para ser instrumento da nossa salvação. Que elevemos o nosso padrão, mantenhamos-nos na prece, mantenhamos como verdadeiros discípulos de Jesus para nos salvarmos e salvarmos a todos aqueles de quem Jesus precisa tanto. Que Deus nos abençoe e muita paz.